Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início aqui a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Mas, como é de costume, antes nós vamos orar. Vamos orar, agradecer a Deus pela semana que Ele nos deu, por todos os livramentos que Ele vem nos dando. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado e querido Deus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma semana. Mais uma semana que o Senhor nos concedeu paz, nos deu livramento. E nesse momento, Senhor, eu quero Te pedir, Pai, que abençoe a vida de cada irmão e irmã que estará assistindo este vídeo, meu Deus. Abençoe a vida de cada um deles, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o tema proposto de hoje para a nossa lição é Enfrentando o Inimigo. E este tema está embasado no livro de 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao 29. Então, peço a você que pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui, para a gente fazer a leitura da palavra. E nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Então, leia comigo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Bem, meus irmãos, veja que o apóstolo João, ele fala aqui no texto, ele fala sobre o anticristo e também fala sobre os anticristos, né? E o tema da nossa lição fala sobre o quê? Enfrentando o inimigo. Mas quem será esse inimigo? Muitas vezes nós pensamos que o nosso inimigo é o nosso irmão, o vizinho que mora do lado, mas não é desse inimigo que o apóstolo João está falando, né? Ele fala sobre o inimigo das nossas almas. E quem é ele? O diabo, né? Satanás, bicho de chifre, anjo das trevas e vários outros nomes que ele possui. Então, ele está se referindo a esse inimigo, o inimigo das nossas almas, né? Que é um inimigo espiritual. E o tema de hoje a gente vai tratar sobre isso, falar a respeito disso. Nós vivemos em uma guerra constante, né? Onde o espírito ele milita contra a carne. E é contra esse inimigo que nós vamos tratar aqui sobre esse assunto, né? E nós vamos estudar dois tópicos nessa lição, né? Nós vamos falar sobre como conhecer o anticristo, o inimigo, e como enfrentar o anticristo. Então nessa lição nós vamos aprender sobre isso. Irmãos, para a gente falar de inimigo, como eu falei, nós vivemos numa guerra. E toda guerra tem seus inimigos. E para a gente poder lutar contra esse inimigo, nós precisamos primeiro conhecer, né? Reconhecer quem é ele. Porque a partir do momento que nós conhecemos quem é o nosso inimigo, nós vamos começar a estudar sobre ele e aí traçar toda aquela estratégia para entrar na batalha e lutar contra ele. Então, nós estamos falando de quem? Do anticristo. O anticristo, Satanás, ele é o inimigo das nossas almas e nós temos que descobrir, reconhecer com que forma ele luta, ele nos ataca, de que maneira, né? Que ele vem nos atingir, quais são as armas que ele usa, para que a gente possa fazer a nossa estratégia e lutar contra ele. Então, o primeiro ponto é nós sabermos reconhecer quem é ele. E aqui a Bíblia nos fala. Veja aqui no verso 19, onde o apóstolo João ele diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que manifestassem que não são de nós, e vos tende a unção do Santo, e sabeis tudo. O apóstolo João aqui, ele diz que eles saíram de nós. Veja que no verso 1, quando a gente leu, nós vimos que o apóstolo João ele falou o anticristo, e depois ele fala os anticristos. Então, o anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo.
que é contra a palavra, aquele que ensina doutrinas falsas, que blasfema contra o Espírito Santo, tudo que vai de encontro à palavra, ao Evangelho, contra Deus. Então esses são os anticristos. Então a partir disso aí nós começamos a entender quem é ele, né? Quem são aquelas pessoas que vivem contra nós, né? Que vivem contra a palavra de Deus, ensinando palavras erradas, ensinando todo tipo de doutrina, induzindo o povo de Deus ao mau caminho, a pecar contra Deus. Então esses são os anticristos. Então nós estamos conhecendo, reconhecendo quem é ele. Porque a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades. Então nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem usado todo tipo de arma, todo tipo de artifício para tentar nos enganar, né? Para que a gente saia dos caminhos de Deus e comece a fazer coisa que desagrada a Deus, a entrar em pecado. Então essa é a principal arma, a estrutura dele. Nós sabemos que ele é astuto, né? Traiçoeiro, e essas são algumas características dele. Então esse primeiro ponto nós já vimos que nós reconhecemos quem é o nosso inimigo. Sabemos que o nosso inimigo não é o nosso irmão, mas sim o diabo, o inimigo das nossas almas. E como enfrentar? Nós já sabemos de que forma ele age, com que ele age, as suas armas, toda a sua estratégia para tentar nos tirar do caminho de Deus. Então, se nós já conhecemos quem é ele, então agora nós vamos saber como enfrentá-lo. Existem duas armas principais que a gente pode usar, que a gente deve usar para enfrentar o inimigo nessa guerra. Se ele é um inimigo espiritual, nós temos que usar armas espirituais para poder enfrentá-lo. E a primeira é, nós precisamos estar com a unção e o poder do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque se ele é um inimigo espiritual, só o Espírito Santo pode lutar contra ele. Então essa é a primeira arma que todo crente tem que ter para poder lutar contra o inimigo. Aqui diz: se o inimigo é um ser espiritual, só podemos vencê-lo com armas espirituais. O Espírito Santo é quem nos dá discernimento e conhecimento para não sermos enganados pelas suas heresias e falsos profetas. Então a primeira arma é essa: a unção e o poder do Espírito Santo. E qual é a outra arma? Com o conhecimento da verdade. Por que o conhecimento da verdade? Porque a partir do momento que você conhece a verdade, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, você tem entendimento da verdade, quando ele usar aquelas armas, estratégias para tentar enganar com os falsos profetas, das pessoas que ensinam doutrinas erradas, você vai ter entendimento, vai ter sabedoria e discernimento para saber que aquilo não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, é uma arma do diabo. Então, nós temos que estar preparados para lutar contra ele. E a primeira arma é o poder e a unção do Espírito Santo. Temos que estar cheios do Espírito Santo. E adquirir sabedoria, conhecimento através da Bíblia, para poder lutar contra as armas do diabo. E enfrentar essa guerra páreo a páreo contra ele. E só através do conhecimento da palavra, da leitura, da oração, é que nós podemos enfrentá-lo. Não deixar que ele use pessoas que venham com falsas doutrinas, falsos ensinamentos, para tentar nos desviar do caminho de Deus. Então, meus queridos, a lição de hoje foi essa: enfrentar o inimigo. Nós vimos aqui como reconhecer ele,
como saber quem é o nosso inimigo para podermos ter as estratégias, as armas certas para lutar contra eles. Fica aqui essa lição, que o Senhor nos abençoe, uma ótima semana, um ótimo domingo a todos e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.